Então, meus amores, continuando aqui falando a respeito do planejamento de ensino. A proposta da autora Vasconcelos de planejamento em diferentes níveis de abrangência inclui o planejamento do sistema de educação, que é realizado em nível nacional, estadual ou municipal, o planejamento da escola, que engloba o plano integral da instituição, portanto, é o projeto político-pedagógico, que é o PPP, o planejamento curricular, que é a proposta geral das experiências de aprendizagens incorporadas aos componentes curriculares, o projeto de ensino-aprendizagem, que se refere ao planejamento da prática docente e se subdivide em projeto de curso e plano de aula, o projeto de trabalho, que é o planejamento dos projetos de aprendizagem, e, por fim, o planejamento setorial, que trata do plano dos níveis intermediários, como cursos, departamentos, áreas e ou dos serviços no interior da escola, que envolve a direção, coordenação, secretaria, entre outros. Então, vamos aqui para o nosso próximo slide. Outra proposta de organização do processo de planejamento, acabei de falar uma e aqui vai ter outra. Em níveis de abrangência é apresentada por Silva, que as subdivide em macro, meso e micro. O nível macro corresponde ao sistema e redes de ensino. É uma visão macro do sistema na esfera do Ministério da Educação, que é o MEC, por meio do PNE, do Conselho Nacional de Educação e dos órgãos estaduais e municipais. Já o nível meso engloba o trabalho nas escolas, tendo como base o nível macro, traduz as políticas públicas do nível macro, fazendo a intermediação entre estas e as demandas locais na implementação das políticas. E, por fim, o nível micro, que envolve o planejamento da escola e sala de aula e o PPP. Pode-se conceber a divisão em níveis macro, meso e micro como um conjunto de níveis indissociáveis das relações e processos de planejamento. Cada um desses níveis possui um universo de especificidades que se interrelacionam e necessitam um do outro para realizarem um trabalho integrado e de qualidade. A comunicação e a interação entre esses níveis de planejamento precisam estar em harmonia com a organização do trabalho pedagógico da escola e de sala de aula, uma vez que o planejamento é caminho que aproxima a finalidade da educação na perspectiva de um projeto de concepção de mundo, sociedade, com vistas à transformação. Então, vamos aqui para o nosso próximo slide. Planejamento de ensino, concepções, projetos, plano e contribuições. A ideia de planejamento está associada ao que se deseja realizar, transformar ou manter, pois as concepções sobre planejamento tanto podem estar ligadas às ideias de transformação como às de manutenção de realidades ou situações existentes. O planejamento de ensino é um processo contínuo de reflexão, previsão e decisão acerca da organização do trabalho pedagógico com a finalidade de orientar a prática docente, visando aproximar o discente dialeticamente do que é concreto, ou seja, da realidade, buscando transformá-lo, né? Então, para Vasconcelos, o planejamento deve ser entendido como um instrumento capaz de intervir em uma situação real para transformá-la. Então, na concepção de Lopes, que já é outro autor, outro escritor,
O planejamento de ensino é um elemento integrador entre escola e contexto social, voltado para a transformação social. Essa é uma perspectiva crítica que busca a problemática social, econômica e política, elementos de referência para o planejamento, como forma de refletir, intervir e transformar a realidade, pois planejamos para intervir na realidade. Tá? Então, contudo, intervir exige compromisso docente com o pedagógico, com a realidade social e política na busca de uma educação integradora. Lopes afirma que uma educação integradora, onde professores e alunos produzam conhecimentos a partir da participação da escola na sociedade ou vice-versa, estará formando efetivamente um educando com possibilidades de contribuir concretamente para a transformação da sociedade. Então, a ação de planejar não é uma atividade neutra, tá? Por isso, a concepção de ensino crítico e transformador é condição primordial para a construção de um trabalho de planejamento com base na participação e problematização, que ouse dar oportunidade para o aluno reelaborar os conteúdos do saber sistemático, com vista à produção de novos conhecimentos. Essa é a concepção de um planejamento de ensino participativo com a valorização da participação do coletivo com diálogo entre os docentes, os discentes, os pais e o coletivo da escola. Então, decorre daí uma organização do trabalho pedagógico de forma coletiva, participativa e integrada, que busca a reflexão e o envolvimento dos profissionais da escola nos processos de planejamentos e processos a serem desenvolvidos. Vamos aqui para o próximo slide. Na visão de Turra, o planejamento participativo necessita de um olhar crítico do conhecimento, no sentido de questionar a organização burocrática do trabalho. Um planejamento participativo implica a eliminação da divisão do trabalho pedagógico e tomada de decisão coletiva. Assim, o planejamento é interativo no sentido de que a organização e as pessoas que nela atuam é o sujeito do plano e, na busca de seus objetivos, ela própria se modifica e encoraja transformações. Também nas pessoas, né? Planejar, assim, não requer previsão formal, nem se constitui numa consequência de ações para o alcance de objetivos, tá bom? O projeto não se resume a um plano de desenvolvimento de ações, mas no processo de repensar as ações e responsabilidades coletivas da escola e comunidade. Então, nesse sentido, o projeto pedagógico traduz a organização do trabalho pedagógico da escola. Já o plano traduz essa organização em sala de aula. Então, o plano é a sistematização, a negociação, a materialização das ideias, reflexões do planejamento em um documento. É o resultado do planejado. Os planos são registros do processo de elaboração consciente e crítica do planejamento e sistematizam os objetivos, conteúdos, procedimentos e a avaliação a serem desenvolvidos por professores e estudantes em um determinado período de tempo. Vamos aqui para o slide. O professor pode organizar 3 tipos de plano pelo nível de abrangência: o plano de curso, plano de unidade e plano de aula. O plano de curso é a previsão de uma gama de conhecimentos a ser alcançado por uma turma em determinado período. O plano de unidade é uma especificação do plano de curso. Já o plano de aula é a sequência de tudo que vai ser desenvolvido
em um dia, ou seja, as realizações diárias visando a concretização dos planos anteriores. Então, no entender de Vasconcelos, o plano de aula é a proposta de trabalho do professor para uma determinada aula ou conjunto de aulas. Corresponde ao nível de maior detalhamento e objetividade do processo de planejamento didático. É a orientação para o que fazer no cotidiano. O plano de curso é mais amplo, podendo ser anual ou semestral. Já o plano de unidade é menor, bimestral ou mensal. E o plano de aula é mais próximo e específico do dia letivo que se aproxima. Todavia, para que esses planos sejam eficazes, dependerá, na visão de Turra, da organização, coerência e flexibilidade, tá bom? Então, a construção de um plano preza por uma organização dos objetivos desejados. A flexibilidade possibilita os reajustes necessários. Sendo assim, permite mudanças, ressalvas, permite adicionar ou suspender alguns elementos previstos. Em sentido mais amplo, o plano de aula se efetiva tendo como eixo norteador o PPP e os programas de aprendizagem elaborados por diferentes docentes organizados por área de conhecimento e ou por anos de escolarização. Gente, então, para o raciocínio não ficar quebrado, eu vou terminar essa aula no próximo vídeo, porque o tempo aqui já está acabando. E se eu continuar falando, não vai dar tempo de falar tudo e vai ficar um raciocínio quebrado e vocês não vão entender direito o final da aula, tá bom? Então, eu prefiro colocar num vídeo ainda que mais curto, mas que dê para terminar de forma correta, tá bom? A gente se encontra na próxima aula, de forma que termine esse conteúdo, tá?